Nosso culto de hoje, de domingo, né? Um domingo quente, um domingo bem bonito, né? Deus nos proporcionou um dia ensolarado, né? E a nossa ênfase do culto de hoje vai ser o reparto, né? Hoje a campanha de missões nacionais, ela teve eu oro, eu reparto, eu multiplico, né? Eu amo, oro, reparto e multiplico. E hoje nós vamos estar falando sobre o reparto. Mas antes de falar, vamos estar orando para começar o nosso culto? Pai de amor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos reunidos para louvar e engrandecer o teu santo nome. Fica com a vida de cada um, com as pessoas que vão participar, que tu possa, Senhor, estar abençoando o nosso culto. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Porque ele me amou, eu reparto, né? Somos, em tudo que nós fazemos, impulsionados pelo amor de Deus. E o que seria de nós se não fossem as misericórdias e a graça de Deus? Ele nos fez livres e, com a liberdade que nos deu, escolhemos amar, multiplicar, orar e repartir. A vida no Brasil, para muitos, sempre foi difícil. Nos últimos meses, nos deparamos com a pandemia causada pelo coronavírus. E com isso entramos numa crise política e financeira. Muitas pessoas estão sem sustento, depressivas, e milhares de vidas já morreram. A solução desse problema está muito longe, pelo menos é assim que as nossas autoridades dizem. Como povo cristão, precisamos obedecer a palavra do Senhor, colocando a nossa fé em ação. E para isso devemos orar, falar com Deus que tudo pode. Devemos fazer o bem, estender a nossa mão para ajudar aqueles que precisam. Amar, multiplicar, orar e repartir. São ações que Deus espera de nós. São atos que o Brasil precisa ver em nós. Porque Ele me amou, reparto, investindo generosamente na obra missionária e permitindo que o amor de Deus alcance a todos da nossa pátria. E então, nesse momento, nós vamos estar fazendo a leitura dos Salmos 103, do versículo 1 até o versículo 4. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida de perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Amém. Nesse momento, nós teremos uma participação no louvor pelo irmão Samuel Mendes Júnior. Então, gente, eu agradeço desde já a oportunidade de vocês, de eu estar em interação com vocês daqui. Eu tenho muita saudade do Rio, saudade do Brasil, saudade da minha terra. Inclusive, vou até mandar um abraço aqui para o pastor Valdir. Eu não sei se ele lembra de mim, eu trabalhei na junta durante 2013 e 2014, trabalhei na recepção da lojinha. Eu mudei um pouco, fiquei um pouco careca também, mas, assim, eu lembro com saudade dos momentos que a gente viveu lá na junta, conheci muitos missionários e foi uma oportunidade muito boa. E a vida dá voltas. Vendo aquele garoto de 2013 e vendo o que Deus me proporcionou aqui, me proporciona ainda, eu fico feliz e grato pela graça do Senhor, por tudo que Deus me proporcionou e proporciona não só na minha vida, na vida da minha família. E essa música que eu vou cantar é uma música da minha autoria. O nome dessa música é Passado e Presente. Na verdade, eu queria convidar vocês à reflexão no sentido de, às vezes, a gente critica muitas pessoas do passado. Vou dar um exemplo aqui, claro. A igreja, né? Onde estava a igreja quando o Reich ocorreu nos anos 40, né? Na Segunda Guerra Mundial? Onde estava a igreja quando aconteceram outras mazelas na sociedade? A luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, né? Nos anos 60, muitos pastores, até batistas, não se posicionaram a favor dos ideais pró-pessoas, né? Como Martin Luther King se levantou uma voz, né? Dentre outras pessoas.
Então, às vezes, a gente não enxerga no passado uma presença de uma igreja eficaz. Porém, as pessoas do futuro também vão olhar para trás e vão falar assim, caramba, existia uma pandemia de Covid, existia N coisas, e existia muita gente passando por necessidade, e a igreja parece que não se movimenta, parece que não fazia lá naquele passado, lá, umas pessoas do futuro analisando o passado. Então, essa música é um convite à reflexão, o que a gente pode fazer, como que a gente pode melhorar como igreja para sermos mais assertivos no nosso dia a dia, na nossa vida, na simplicidade da nossa vida com Deus. E o reflexo da nossa vida com Deus, todos nós sabemos que é a vida, se a gente tem uma boa relação com Cristo, nós temos uma boa relação com o ser humano. Então, acaba que a gente é mais relevante, a gente ouve mais, fala também, e somos aquilo que Deus escolheu para que sejamos, né? Luz, sal. Eu olho a escravidão e fico aterrorizado. Eu ouço sobre o holocausto, meu sono fica abalado. Eu leio sobre o apartheid, choro a dor dos meus irmãos. Eu sinto em mim o sofrimento de toda uma geração. Eu olho o extermínio dos índios em toda a história do Brasil. Eu ouço criança chorando no desastre em Chernobyl. Eu leio sobre o Camboja, muitos mortos pelo Estado. A fome abraçou o chinês, morreu no século passado. Hoje é o presente, passado será um dia, e no futuro olharão para nós. E o que dirão sobre mim? E o que dirão sobre você? Debaixo do nariz de muitos passou um traje, o absurdo. Pouco se fez ou se disse, a voz se tornou um eco, um brado se fez disperso. O sal que deveria temperar, viu o menino se desesperar. Dormindo na luz ficou, pouco fez, nada fez. Pouco fez, nada fez. Pouco fiz, nada fiz. Amém. Então, acho que essa daí é a reflexão que eu tentei deixar para vocês em relação a o que a gente pode fazer e o que a gente não faz e o que a gente pode fazer como cristão, né? Ser a luz, ser o sal e temperar, salgar. Amém, irmão Samuel. Agora que manquise com as comunicações. Boa noite, irmãos. Estão me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir? Ok. O Ministério 360 tem o prazer de comunicar que
nos próximos dias 10 e 11, teremos o Congresso do Ministério Elos 2020. O tema é Vamos Amar uns aos Outros, e dia 10 terá o culto inclusivo, né, com o Amare, às 4 horas, e dia 11, às 18, com o Ministério Elos. Então, vamos participar, vamos convidar as crianças, vamos distribuir o link do Zoom, vai ser tanto no Zoom quanto pelo Facebook da igreja. Então, divulguem, participem para que nós possamos alcançar mais crianças. Lembrando que os nossos cultos continuam online nas segundas, terças, quintas e sextas, às 18 horas, com o nosso culto de oração. Às quartas-feiras, às 19h30, assim como os domingos também, às 18 horas. A nossa igreja continua com a campanha do quilo, e ela está aberta de segunda a sexta, das 8 às 16 horas, para recebimento dos mantimentos. O telefone da igreja está aí na tela, e você pode fazer parte, né, da nossa lista de transmissão e também entrar em contato para alguma informação, seja por telefone, seja pelo WhatsApp, que você precise. Para a nossa dedicação dos dízimos e ofertas, né, temos aí também disponível a nossa conta, a conta do Banco Itaú, para que os irmãos possam depositar, e nós pedimos que o comprovante e a indicação do valor, do uso do valor, seja enviado para o nosso tesoureiro. O WhatsApp está aí na tela também. Por essa conta a gente recebe os dízimos e as ofertas para a campanha do quilo, caso você não possa doar um mantimento físico e prefira doar o dinheiro para que a igreja compre os mantimentos necessários, ou para alguma oferta de missões, para alguma oferta especial. Essa conta está disponível, e pedimos que, para fins de organização financeira, os irmãos enviem o valor para a descrição para o tesoureiro. O pastor informa, né, também, que o gabinete pastoral está disponível às quartas-feiras, de 2 às 18 horas. No telefone da igreja, vocês podem marcar com a nossa secretária, mas nós pedimos que esse agendamento ele só é feito pelo telefone por ligação, não pode ser feito pelo WhatsApp. A agenda do pastor fica diretamente com a secretária, né, administrativa, e esse agendamento é feito pela ligação. Então, caso você deseje o gabinete pastoral, entre em contato com a secretária. Temos essa semana alguns aniversariantes. Dia 28, o Michael, não sei, de Imbarie. E no dia 29, a Alice, irmã Alice. Nós desejamos um feliz aniversário e que possamos entrar em contato, né, com essas pessoas e parabenizá-las também. Esses foram os nossos anúncios. Muito obrigada. Irmão Samuel, tem a oportunidade novamente de estar louvando ao nosso Deus. Oi, gente, mais uma vez, obrigado. Então, eu estou aqui na Califórnia, estou estudando, e nessa oportunidade que eu tenho de estudar, eu sempre tive um sonho, né, eu já tinha gravado um tempo atrás, mas esse plano de ficar fazendo música, eu tinha deixado de lado, e aí eu estudo teologia aqui, e assim continuei, né, levando em frente a minha vida, estudando, congregando. Mas aí as experiências, as vivências, as coisas que eu tenho experimentado aqui, a vida do imigrante, né, acabou me forçando, fui inclinado, e Deus acabou me iluminando para fazer algumas canções. E de novo tá aí, e agora estou num processo de gravar um disco, um álbum, e está sendo uma experiência interessante, que o nome do álbum é Processo. Eu tento narrar uma história de um personagem que ele se afastou de Deus,
E é a velha máxima do filho pródigo, que todos nós conhecemos, né? Então, ele tem ele está sob a tutela do pai e decide não estar mais. E aí vai viver numa terra distante e quebra a cara. Essa é a história, é a história que eu vou, de uma forma mais contemporânea, trazer para esse disco, né? O nome do disco é Processo. E essa é a minha história, e talvez possa ser a história de alguém que esteja ouvindo aqui e a história de muita gente, que no meio do caminho se perde, e aí deixa de ler a Bíblia, deixa de fazer as disciplinas espirituais, leitura bíblica, jejum e oração, o ato de você estar em comunhão, todas essas qualidades que o cristão tem que ter, no processo da desconstrução ele acaba deixando de fazer. Então essa música trata disso, o nome dessa música é Ilusão. Trata do ser humano que se desconstruiu. E existe um porquê. E a música vai dizer o porquê dessa desconstrução. A prece se foi, tempo de escuridão, viver um fardo endureceu o coração. O livro não mais leu, a fé esmureceu, voz no passado ouvia, se calou, ensurdeceu. A luz que antes irradiava em seu olhar não mais brilhava, escureceu o caminhar. Do templo desapareceu, o que cantou não viveu, vida desconstruiu num abismo em que caiu. Incrédulo tornou, das histórias zombou, vida descoloriu num abismo em que caiu. A luz que antes irradiava em seu olhar não mais brilhava, escureceu o caminhar. Não, 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 não. Do templo desapareceu, o que cantou não viveu, vida descoloriu num abismo em que caiu. Incrédulo tornou, das histórias zombou, vida desconstruiu. A luz que antes irradiava em seu olhar não mais brilhava, escureceu o caminhar. Oh, no, 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 no. Andou na escuridão, ao chamado disse não, obstinado, vivendo sua ilusão. La, 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 la. La, 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 la.
ilusão, vivendo sua ilusão, 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 ilusão. Irmão Samuel, eu recebi um comunicado que o irmão tem um compromisso daqui a pouquinho. Se o irmão quiser fazer outra participação agora, fica à vontade. Ah, sim. Antes de mais nada, eu peço desculpas aí, porque vou ter que sair, porque o que acontece? Aqui o fuso horário é diferente, né? Então, daqui a pouco já começa o ensaio do louvor aqui da igreja. Então, por esse motivo, eu tenho que... eu tô cronometrado. Eu almoço, quase janto, né? E aqui tá claro ainda, mas são 3 da tarde. O ensaio começa 3h30, 4 horas. Tá? Então, eu agradeço a oportunidade, Walter. Para quem não sabe, o Walter foi o meu conselheiro na embaixada, e foi assim um momento muito bom da minha vida, na minha infância ali. Eu era feliz e sabia que eu era feliz, porque eu vivia aprendendo sobre, por exemplo, o, o lema dos embaixadores, né? Eu lembro até hoje: prometo esforçar-me por uma vida digna de embaixador do rei, guardar meu lábio da mentira, da impureza, tomar o nome de Deus em vão, conservar meu corpo limpo. Enfim, eu não vou ficar recitando aqui, porque o tempo é curto, mas, assim, desde já eu agradeço pela oportunidade e estou à disposição, tá? Fiquem com Deus. E essa última música que eu vou cantar, ela, ela é uma música um pouco polêmica. Eu acho que o pastor Valdir quer falar. Pode falar, pastor. Eu sei que você vai cantar e vai sair. Eu quero desejar felicidade para você e Amém. que Deus continue te abençoando aí nessa nova terra e continue sendo bênção, tá bom? Deus te Amém. abençoe. Amém, pastor. Prazer estar aqui entre vocês, entre o Senhor. Samuel, Deus te abençoe muito, tá? Amém. Amém. Obrigado, pastor. Pastor Hamilton. Desculpa aí, pastor. Pastor Valdir, desculpe. Uma alegria recebê-lo aqui, tá? Fique à vontade entre nós, sempre. Todos os dias a gente tem atividade, à exceção do sábado. É sempre um prazer tê-lo conosco. Será sempre um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, tá? Amém. É muito bom, porque eu fico feliz, porque eu estou falando português. Eu estou entre brasileiros, às vezes, assim, eu fico às vezes o dia inteiro sem falar português, assim, a ausência da cultura, né? É muito importante a proximidade da nossa cultura, saber, eu sou negro, eu sou carioca, eu sou da Zona Norte, eu sou brasileiro, e a gente não pode perder isso. A gente sente isso quando a gente está na posição de imigrante. A gente sente muito mais. Então, isso aqui, para mim, é um oásis digital. Um oásis digital. Então, para terminar, o nome dessa música é Eu Não Falo Palavrão. Essa é uma crítica cômica, engraçada, para falar sobre uma coisa que às vezes está no nosso meio. Às vezes eu reproduzo e talvez os senhores que também estão me ouvindo reproduzem também, chamada hipocrisia. A gente é hipócrita às vezes. A gente luta contra, mas às vezes a gente é um pouco hipócrita, às vezes a gente é um pouquinho religioso. E essa música vai jogar a gente para alguns cenários que talvez a gente possa se identificar. Então, antes de mais nada, se você não se identificar, eu peço já desculpa já de antemão, mas se você se identificar, é um convite à reflexão também, a gente pensar, caramba, acho que eu posso repensar algumas coisas, valores. E a proposta do cristianismo, a proposta de Jesus é sempre essa, né? Eu revejo o que eu sou para ser alguém que Deus deseja que eu seja. Então é isso. Eu não falo palavrão. Falo mal da vida do irmão, mas eu não falo palavrão. Só nego todo o meu imposto de renda, mas eu não falo palavrão.
Bandido bom é bandido morto, mas eu não falo palavrão. Assedio a mulher na rua, mas eu não falo palavrão. Não, 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 não. Ignora a dor do meu irmão, mas eu não falo palavrão. Excluo a grávida em fornicação, mas eu não falo palavrão. Rio do travesti na esquina, mas eu não falo palavrão. Dou café pro policial, mas eu não falo palavrão. Não, 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 não. Peço nudes a minha irmãzinha, mas eu não falo palavrão. Repressão é coisa do diabo, mas eu não falo palavrão. Desrespeito a outra religião, mas eu não falo palavrão. A culpa do estupro é a roupa dela, mas eu não falo palavrão. Mas eu não falo palavrão, não, não. Mas eu não falo palavrão. Mas eu não falo palavrão, não, não. Mas eu não falo palavrão. Gente, obrigado pela oportunidade. Antes de mais nada, eu não estou aqui querendo que as pessoas falem palavrão, tá? Aqui é só uma metáfora, uma alusão dessa dicotomia que a gente vive, tá bom? Obrigado, gente. Se vocês quiserem, eu queria manter contato também com vocês. Então, o Walter é a única pessoa que eu conheço e o pastor Valdir também. Mas, assim, o meu Instagram, para quem quiser, é Samuel Dativo. Meu nome é Samuel Mendes, a parte do meu pai, mas o nome que eu coloco nas redes é Samuel Dativo, D-A-T-I-V-O. Então, aí a gente continua a conversar por lá e nessa comunhão digital. Tá bom? Eu agradeço, gente. Fiquem com Deus e que o Senhor fale ao coração de vocês através da palavra, que é o centro do culto, é a palavra. Tá bom? Beijão. Samuel, coração. Amém, Walter. Obrigado. Amém. Um abraço, irmão. Deus te abençoe. Amém. Deus. Nós vamos agora, irmãos, para o momento missionário. O tema da nossa campanha é Porque Ele Me Amou, né? A divisa se encontra em 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A morte de Jesus nos promove vida. Lá em Atos 4,12 diz: e em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Quando a gente pensa no amor de Deus, a gente não pode comparar com o amor que o homem tem, porque o amor que os seres humanos têm é uma coisa efêmera. O amor de Deus é inesgotável, é leve, traz paz para nós, né? E esse amor que Deus quer que nós estejamos retribuindo é um amor de atitude. Por isso que a campanha, né, fala sobre a questão de amar, a questão de orar, a questão de repartir e a questão de multiplicar. E agora nós vamos ver um vídeo que fala nessa ênfase de repartir. Eu conheci a Cristolândia através de um colega meu, né? Que ele chamou eu para um dia vir aqui tomar um café da manhã, que não tinha onde tomar um café da manhã, eu vim com ele. Aí foi onde eu vi aqui que tem amigos de verdade, entendeu? Porque eles têm Deus no coração. Aos 17 anos eu já era viciado em álcool, maconha e cocaína. Daí para frente a minha vida foi de mal a pior. Já não tinha mais perspectiva de vida, longe da minha família, sozinho. O pessoal da igreja batista me convidou para orar e ele me perguntou: por que você não sai dessa vida? Eu disse: não consigo mais, já tentei várias vezes, minha família já tentou me ajudar e meu negócio é só morrer. Morador de rua há 10 anos, aqui nas imediações dos Campos Elíseos, Cracolândia, região de São Paulo. Eu vim em busca de ajuda.
porque lá no meio do fluxo entre 2.000 ou mais pessoas, a propaganda foi de boca em boca. Onde será que eu arrumo ajuda? Roupa, comida, banho, psicóloga, alguém que possa escutar na hora do aperto. Uma pessoa que já tinha passado pela Cristolândia, já tinha sido liberta, ele começou a gritar o meu nome e falar: Jesus vai transformar a sua vida hoje. Eu consegui uma vaga para você na Cristolândia. Eu comecei a entender, aprender a caminhar com Cristo. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou uma pessoa liberta. Meus pais me recebem lá em casa de braços abertos. Voltei a estudar, fiz um curso radical. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu posso andar aí na Cracolândia e poder ajudar outras vidas que ainda não entenderam que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. A gente faz maior esforço para com que elas entendam que existe um caminho de libertação, um caminho de salvação, e esse caminho é Jesus Cristo. Eu cheguei são e salvo novamente no meu seio familiar, graças a Deus, para a honra e glória do nome dele. O projeto Cristolândia significa tudo para mim, porque é através dela que eu conheci Jesus Cristo. Nas Cracolândias de todo o Brasil, ainda existem milhares de homens e mulheres que clamam por libertação. E Luiz é um dos que deseja ter a vida transformada. Meu sonho, primeiramente, é me recuperar e exercer minha profissão, né? Eu sou um consultor civil, tem que ter uma vida normal, entendeu? Que nem todos têm. Sua parceria é muito importante. Comprometa-se, ore, invista e sustente essa causa para que possamos levar o projeto Cristolândia a todo o país e demonstrar o amor de Deus, que é o único capaz de libertar e transformar a triste realidade dessas vidas. Irmãos, essa dura realidade, né, tanto das drogas ilícitas quanto as drogas lícitas, né, o nosso país vive isso, não só o nosso país, né, ao redor do mundo também. E a maneira que nós podemos ajudar é realmente apoiar esse trabalho de missões, né, é interceder, é investir, é sustentar. Nós podemos ser missionários onde nós estamos, auxiliando essas pessoas. E a nossa igreja, ela tem um alvo, né, que nós estamos, se Deus quiser, nós vamos alcançá-lo, onde nós vamos estar podendo contribuir para que esse trabalho, como o trabalho que é feito na Cristolândia, possa continuar sendo feito, porque há um gasto e se precisa, né, esse gasto precisa ter recursos para poder ser realizado, para poder atender aquelas pessoas, né, que estão ali. O alvo da nossa igreja é de R$10.000, né? Nós alcançamos aproximadamente 20% desse alvo, né? Hoje nós tivemos o almoço missionário, que foi uma bênção, graças a Deus, né? Eu soube aqui que o almoço missionário deu R$1.209. Nós já contribuímos com as camisas, que foi mais R$800. Então, nossa contribuição já está em R$2.009, né? No decorrer da semana, vai acontecer a atualização dos valores que a nossa igreja está conseguindo arrecadar. Nós ainda temos o bazar missionário, aí tem alguns itens, né, do bazar. Essa semana vai estar sendo colocado nas redes sociais as fotos, mas os irmãos que quiserem já estão na igreja, os produtos já estão lá, se quiserem já podem ir lá adquirir, né? A gente conta com o apoio dos irmãos, como foi o apoio hoje do almoço, né? E nós temos essa inovação na nossa igreja, que foi ideia do irmão Walter, que são os apoiadores de missões, que são pessoas que vão doar parte do que arrecadarem, né? Se a pessoa que for lá for por intermédio de alguém da nossa igreja, vai doar uma parte do que eles arrecadarem com o serviço que for feito, vai doar para missões. Então, nós temos a Rosélia, que é cabeleireira e maquiadora, o Sérgio, que é mecânico de auto, o irmão Marcionil, que é advogado, o Rui, que é instalador elétrico, o irmão William Azevedo, que é dentista, e a irmã Emily Pontes, que é psicóloga. Os telefones já foram disponibilizados na lista de transmissão, mas serão disponibilizados novamente para os irmãos terem acesso
para entrar em contato com esses valorosos irmãos que estão fazendo essa ação, né, relacionada a missões. Agora nós vamos ouvir nosso lindo hino oficial, né, um hino oficial belíssimo, e vamos estar acompanhando. Esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho
Amém. Lindo hino, belíssimo. Que essa seja a nossa realidade, né? Cristo me amou, Cristo mudou as nossas vidas e que vai mudar a vida dessas pessoas também. Agora nós vamos passar para o momento de intercessão pela vida pelos desafios missionários, né? Lá em Lucas 4, 18 e 19 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Amém. Nesse momento eu vou passar a palavra à irmã Wayne. Eu acredito que seja ela que vai estar fazendo falando, né, sobre o irmão Valdir, sobre o pastor Valdir, que será o nosso mensageiro da noite. Parece-me que tem alguém congelado aí, hein? Então, pastor, nos socorra. E não, hoje ele vai trazer... A novela dos congelados já acabou, gente. Oi? Pastor? Pode falar, irmão N. Mas eu vou passar para o pastor Hamilton fazer a apresentação do pastor Valdir. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, mas eu gosto muito quando o pastor Hamilton faz a apresentação. Tá bom, Lúcia? Vou passar para ele. A gente não pode dar muitos detalhes do trabalho que o pastor Valdir faz, primeiro porque só Deus para mensurar a abrangência do trabalho que ele tem tido. E também pela questão da prudência de não fazer exposição. Mas, a Deus, pela vida do pastor Valdir Soares, eu tenho sempre visto o pastor Valdir nas mídias sociais, especialmente da Junta de Missões Nacionais. Eu não sou de interagir muito, mas ele está sempre muito presente e ele sempre foi muito elogiado pelo trabalho efetivo e relevante que ele fez. Então, servo do Senhor, pastor Valdir, é um privilégio poder receber na nossa igreja. Nossa igreja é uma igreja missionária, uma igreja que nasceu com vocação missionária e já se envolveu com muitos projetos missionários, com muitos mesmo, desde a minha juventude. Eu fui por 16 anos membro dessa igreja, depois passei 15 anos em outra igreja, depois regressei já como diretor da Convenção Batista, e sem poder dedicar muito tempo. Hoje eu estou pastor interino, estou de passagem junto com minha querida Venância. Eu quero dizer que é uma honra recebê-lo. Quero deixar com o irmão um abraço para o meu amigo, o pastor que é um baiano arretado, empolgado, entusiasmado, que é o pastor Fernando Brandão, uma pessoa que os olhos brilham. A primeira vez que vi o pastor Fernando Brandão foi no ano de 2007, em julho de 2007, eu o convidei para falar na Assembleia lá em Cabo Frio. Então, por delegação do nosso presidente à época, pastor Vanderlei Marins, fiz contato com ele, vi o entusiasmo, e foi quando ele falou do sonho da Cristolândia. Então, estando com ele, deixo o meu abraço, e, irmão, fica à vontade de estar numa igreja que é a sua igreja. Aliás, outro amigo também, bem próximo, é o pastor Ezequias, que visitou muito nossa igreja quando era jovem. Ele foi a ovelha do pastor saudoso José de Souza Erdi, membro da Central de Nova Iguaçu, de onde era pastor também, o pastor, nosso fundador, pastor José de Souza Erdi. E essa proximidade com esses dois líderes missionários tem sido assim um canal de acesso muito facilitado e
interesse mútuo no desenvolvimento do reino, especialmente no apoio à obra missionária. Louvo a Deus por sua vida e vamos orar pedindo que Deus o abençoe nesse instante. Pai, nós louvamos ao teu nome, rendemos graças pela vida e também pela instrumentalidade do pastor Valdir Soares. Suplicamos por ele, por sua família, por seu ministério, por seus líderes e por seus liderados. Abençoa a obra que o teu servo tem feito e dá a ele, Senhor, mais recursos também para que o evangelho prospere, cresça e o teu nome seja glorificado. E nesta hora, usa-o, Deus, para falar a cada um de nós, a falar a minha vida e a vida destas ovelhas tão preciosas que amam muito ao Senhor, por isso amam a obra missionária, por isso esse alvo vai ser ultrapassado, porque o povo ama e uma maneira prática de demonstrar amor é dedicar nosso tempo e nossos recursos. Abençoa-nos, pois, nesta hora, uma palavra bendita do teu coração, seja na forma que for, testemunho ou proclamação. Usa o teu servo agora, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja bem-vindo, pastor Valdir. Fique à vontade entre nós. Pastor Hamilton, e que alegria, viu, pastor, estar aqui. Eu jamais pensava que o irmão era um pastor desta igreja. Vamos tirar a palavra interino, né? É pastor da igreja, né? Que bênção, viu? Irmã Venância, que Deus abençoe a sua vida. Tenho visto a irmã sempre acompanhando o seu esposo ali no nosso acampamento batista, sempre presente. E a gente louva a Deus pela vida do amado casal. A nossa promotora de missões, eu não sei se eu vou pronunciar o nome dela certo, a Yane, não sei se está correto, ou Yane, mas esse nome aí. E, irmã Lúcia, que bênção, hoje foi um momento muito especial, a direção do culto, que bênção. Meus queridos irmãos da primeira igreja batista universitária do Brasil, que está localizada nessa vasta região, onde tem um cunho, que eu digo assim, missionário muito grande, a gente tem só que agradecer a vocês. E a primeira palavra, irmãos, é o seguinte: missões nacionais não têm missionários. Quem tem missionários são as igrejas batistas brasileiras. O pastor Hamilton é um pastor e é um diretor de uma das maiores convenções, não só do Rio de Janeiro, não só do Brasil, mas da América Latina, né? É uma convenção gigantesca, muito abrangente, né? E que tem alcançado vidas para a glória do nome do Senhor Jesus. E a gente louva a Deus por essa visão estratégica do pastor Hamilton, fazendo com que as estruturas, não só espirituais, mas físicas, como o acampamento, venham a dar condições de unidade pastoral e assim sucessivamente, tantas e tantas coisas realizadas através do ministério do seu servo. A gente louva a Deus, porque não é fácil. Olhar toda a região da convenção, aí é uma gigantesca, né? Muito gigantesca. Que Deus continue te dando sabedoria e graça. E, em nome de Missões Nacionais, o meu e da Ana, que somos seus missionários, nós agradecemos a Deus. Nós começamos o nosso ministério, pastor Hamilton, irmãos, começamos no dia 20 de setembro de 1982, em Boa Vista, Roraima, fronteira com a Venezuela, fronteira ali com a Venezuela. Ali ficamos quase 15 anos, plantando igrejas, desenvolvendo o trabalho missionário. Fui capelão do Exército Voluntário durante 12 anos ali do Exército Brasileiro, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Foi tempo muito, muito, muito maravilhoso. E ali Deus nos concedeu 2 filhas, né? A Juliana Regina, que nasceu em 84, e a Mônica Regina, que nasceu
em 86, 10 de dezembro de 1986. Dali, nós recebemos um convite de missões nacionais para coordenar todo o norte e centro-oeste do Brasil. Viemos morar em Cuiabá, no Mato Grosso. E andava todo aquele norte, todo aquele centro-oeste do Brasil, falando desse amor, fortalecendo os missionários, fazendo captação de recursos, nas convenções e assim sucessivamente. Então, onde você pensar em termos de estados do norte do Brasil e do centro-oeste do Brasil, eu andei não só uma vez, mas foram dezenas de vezes representando os batistas brasileiros ali naquela região. Depois de 5 anos morando em Cuiabá, Deus nos chamou para ficar um pouco mais central no Distrito Federal. Ali nós ficamos 11 anos, fazendo o mesmo trabalho, mas abrangendo mais um pouco sobre a questão indígena dentro do nosso Brasil. Desde Roraima, Mato Grosso, Distrito Federal. Em 2013, nós fomos convidados, o pastor Fernando Brandão fez o convite para coordenar o trabalho indígena no Brasil. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil. E eu vou compartilhar para vocês dentro da nossa reflexão. E a nossa campanha, queridos irmãos, é uma campanha que é extraordinária. E quando eu vejo a irmã Lúcia falando aí na sua apresentação, os apoiadores, gente, isso é coisa maravilhosa, porque essas pessoas estão doando parte do seu tempo, parte dos seus recursos para ofertar para a obra de missões, né? E a gente sabe que essa campanha ela é extraordinária, ela é diferente, porque nós estamos o quê? Vivendo no mundo de pandemia. Eu estou com 66 anos, eu não posso estar presencial, mas eu estou online, transmitindo a palavra de Deus juntamente com os irmãos. Como eu falei hoje, eu já gravei a semana passada uma mensagem para a Igreja Batista Manuel, lá em Recife, né? Lá em Recife. Então, hoje eu estou pregando também lá, como eu estou pregando aqui. Então, a tecnologia está dando toda essa possibilidade da gente se comunicar, ampliar e fazer com que esse amor do Senhor se multiplique. Que, como a irmã Lúcia falou, hoje a ênfase é repartir, que a gente vai o quê? Repartir esse amor do Senhor. Então, a guisa de introdução, eu vou transmitir isso ao pastor Hamilton, ao pastor Fernando Brandão. Ele tem uma consideração muito grande pelo irmão, inclusive alguns eventos no seminário, quando o irmão tem possibilidade de ir, que está presente, ele honra com a sua presença, sempre dando uma palavra, orando, ou qualquer outra coisa, porque ele ama a obra missionária e ele ama também o irmão e a sua gestão dentro da Convenção Batista Fluminense. A outra palavra, queridos irmãos, é a palavra de Deus. Eu quero começar fazendo uma reflexão bíblica, depois algumas exposições. A primeira coisa, em 1 João, no capítulo 4, no versículo 9, diz o seguinte: o amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aí vem a divisa. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Queridos irmãos, eu quero trazer uma experiência de um missionário. Ele foi convidado, pastor Hamilton, para pregar a palavra de Deus em uma cidade. E ele pegou um ônibus e foi para essa cidade. E ele chegando nessa cidade,
Ele não viu nenhum barulho, nem gente reunida, nem caixa de som, nem nada. Aí ele liga para o pastor. E o pastor diz, nós cancelamos o culto e tal, desculpa, não comuniquei para você. Ele ficou triste, porque ele queria pregar o amor de Deus, a mensagem de Deus. E ele colocou no coração o seguinte, ele disse, Senhor, eu vim para pregar a tua palavra, o teu amor, a tua graça. E eu tenho na minha bolsa vários folhetos com a palavra de Deus. Irmãos, e ele disse, Senhor, e eu vou fazer isso a pé, eu vou voltar até a minha cidade a pé, entregando o folheto da palavra de Deus, o amor de Deus. E ele começou, foi caminhando, vários quilômetros, foi caminhando, e de repente ele sente uma dor no seu pé direito. E ele senta ali em um local estratégico ali, no meio-fio, e ele tira seu sapato, e tirando o seu sapato, ele vê que está derramando sangue. E ele começa a chorar. E ele diz, Senhor, eu coloquei esse propósito de levar a tua palavra até a minha casa, até acabar esses últimos folhetos que estão aqui. Não eram poucos, eram muitos. E ele disse, eu não vou parar. Sabe por quê? Esse sangue aqui não vai trazer salvação. Mas o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário, esse sim trouxe salvação. Esse sim trouxe amor. Esse sim trouxe perdão. Esse sim trouxe misericórdias. E ele prosseguiu a sua viagem. Meus irmãos, Paulo diz em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, o seguinte, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Meus irmãos, quando nós temos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nós vamos renunciar. Não, eu não vou gastar com isso. Eu vou ofertar ao Senhor. Não, eu não vou gastar com isso. Eu vou dedicar ao Senhor. Não, eu quero entregar a minha vida para a obra do Senhor. Eu quero gastar mais tempo em oração. Eu quero gastar mais tempo desenvolvendo compaixão, misericórdia. Eu quero multiplicar esse amor. O amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante, pastor Hamilton e irmãos, que nós temos um hino oficial dos batistas brasileiros, o hino 439, que diz, minha pátria para Cristo, eis a minha petição, minha pátria tão querida, eu te dei o meu coração. É interessante que eu me converti no dia 10 de agosto de 1975, na cidade de Recife, Pernambuco, sou natural de lá, e já se cantava esse hino. Minha pátria para Cristo, nós queremos ganhar a pátria para Cristo. Meus irmãos, se a gente não amar como o Senhor nos amou, é impossível alcançar os não alcançados. Se a gente não multiplicar aquilo que Deus colocou no nosso coração, é impossível a gente alcançar a pátria para Cristo. Se a gente não gastar tempo com oração, pedindo a Deus misericórdia para que Deus coloque pessoas ao nosso alcance para a gente proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E se a gente não repartir, irmãos, será impossível alcançar os não alcançados. Então, o tema dessa campanha, ele é desafiador. É um tema muito atual, é um tema que nos leva mesmo a gente dizer o seguinte, Senhor, minha pátria para Cristo. Eu quero ver a minha pátria para Cristo transformada nessa geração. Irmãos, eu acredito nisso. Eu acredito que nós podemos ver e vamos ver a pátria para Cristo. Se a gente amar, se a gente multiplicar, se a gente orar e se a gente repartir
E se a gente disser o seguinte: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu me lembro que eu cheguei no dia 20 de setembro de 1982, em Boa Vista, Roraima. Eu e a Ana, recém-casados. Nós chegamos em Boa Vista e a congregação era uma congregação, telha de amianto, chão batido, não tinha banheiro, 2 portas de madeira ali. E era só aquilo mesmo. Pessoas simples, muitos indígenas já visitando o nosso trabalho ali. E fomos informados que a congregação estava em campanha. Qual é a função do líder? É dar o seu exemplo. E nós temos que dar o nosso exemplo. Nós vendemos pipoca, vendemos mamão. Eu ia para a feira livre vender essas coisas. E as pessoas diziam: pastor Waldinho, o senhor está aqui na feira? Ah, sim, estou aqui, estou na feira. O que o senhor está fazendo? Ah, estou vendendo mamão para a obra de Deus. Mas, pastor, esse mamão está verde. Eu dizia: compre agora que ele vai ficar maduro. É para a obra de missões. Meus irmãos, minha esposa trabalhando, fazendo trabalhos manuais, como faz até hoje, tudo para missões. Nós devolvemos relativo a 70% do alvo da congregação. E daí foi crescendo, foi crescendo. Então, a nossa ênfase era a ênfase de quê? Oração e missões, oração e missões, oração e missões. Para a glória de Deus. A gente começou a construir um templo, mas no tempo do período de campanha, a gente não batia um prego. Não, é missões. Missões é prioridade. Isso foi bênção. Ali saíram pastores, lá no extremo norte do Brasil, saíram pastores, saíram missionários, líderes, plantamos igrejas, tudo fruto de uma visão do amor de Deus em nossos corações para com aqueles outros corações ali. Muita gente dizia para a gente: ah, você vai lá para Roraima, daqui uns 5 anos você está voltando. Não, irmãos, ficamos lá quase 15 anos. Porque nós ouvimos o chamado de Deus. Ouvimos o chamado de Deus. E o chamado de Deus é algo sério quando você não atende. Nós ouvimos e atendemos e fomos. E estamos ainda ouvindo o chamado dele. Se o Senhor disser para a gente: olha, sai daqui e vai para um outro local, pregar esse amor de Deus, a graça de Deus, eu vou embora já amanhã. Eu não quero desobedecer ao meu Deus. Não quero. Não quero desobedecer. Mas hoje, irmãos, eu quero acrescentar algumas coisas. Eu estou preocupado aqui, já são 7h11. Quantos minutos eu tenho aí, pastor? Quantos minutos eu tenho aí para concluir? Até a noite é uma criança. Pode virar à noite que não tem problema, não. Amém. Glória a Deus. Então, eu quero falar para vocês hoje sobre os chamados grupos minoritários, grupos menos evangelizados no Brasil, que não conhecem esse amor. Existem 8 grupos minoritários menos alcançados no Brasil. O primeiro grupo é o grupo dos ribeirinhos. Existem mais de 35 mil comunidades ribeirinhas e 10 mil dentro dessas comunidades não tem presença nenhuma deste amor de Deus, dessa graça do Senhor. O segundo grupo é o grupo dos surdos. Surdos é um dos povos minoritários menos alcançado com a mensagem do amor de Deus. O terceiro grupo são os ciganos. Existem 700 mil ciganos espalhados pelo nosso Brasil. O quarto grupo é o grupo dos sertanejos, que vocês têm visto, têm acompanhado,
E se nós chegarmos ao nosso alvo de 18 milhões de reais, pastor Hamilton, nós vamos comprar a nossa carreta missionária para evangelizar o Nordeste do Brasil, os 9 estados do Brasil ali, com essa carreta missionária, fazendo com que nós tenhamos gabinetes odontológicos, gabinetes médicos, teremos radicais e vamos cortar esse Nordeste todo, levando o amor de Deus e a graça de Deus ao povo no sertão, ao povo no Nordeste do Brasil. E nós esperamos e nós acreditamos que vamos alcançar o alvo de 18 milhões de reais. E essa carreta será comprada para a glória, em nome do Senhor Jesus. E nós temos também os quilombolas. Os quilombolas é um dos grupos que a gente encontra muito no Centro-Oeste, muito no Nordeste do Brasil, que não foram ainda. Existem muitos que ainda não foram alcançados. É um grupo místico, um grupo afro, de descendência afro. E é um povo ainda não alcançado. O outro é a diáspora. A diáspora é o quê? São as pessoas que vêm aqui para o nosso Brasil. Estima-se hoje, conforme informação, nós temos 700 mil pessoas espalhadas no nosso Brasil, vindo de diversos países, né, para a nossa nação. Mas existe um outro grupo, que é chamado grupo dos ricos, dentro dos ricos, os mais ricos dentro dos ricos. São menos alcançados. E existem os pobres dentro dos menos pobres, ou seja, dos mais pobres. E, por último, vem o grupo indígena. 8 grupos dentro da nossa nação que ainda, na sua totalidade, não conheceu o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus. Posso repetir para vocês. Primeiro grupo, ribeirinhos. Segundo grupo, surdos. Terceiro, ciganos, sertanejos, quilombolas, diáspora. Os ricos dentro dos mais ricos, os mais pobres dentro dos pobres e os chamados indígenas dentro do nosso país. E esse grupo que eu quero destacar para vocês nesta noite. Fazendo uma pesquisa, pastor Hamilton, irmãos, nós descobrimos algumas coisas muito interessantes. A primeira coisa é que no dia 9 de agosto deste ano, foi comemorado o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Ano Internacional dos Povos Indígenas. Quem elaborou esse dia? E quando isso começou? Foi a ONU, junto com a Unesco, no ano de 1994. Eles oficializaram esse dia como o Dia do Indígena no mundo. Outra coisa interessante é qual é a finalidade, qual foi a finalidade, qual é a finalidade de você ter instituído esse Dia Internacional do Indígena. Na visão deles, é para a integração, a socialização dos indígenas dentro dos grupos não indígenas. Ou seja, uma nação vivendo dentro de uma outra nação. E o outro é o fortalecimento da língua e da cultura. E a identidade, preservar a identidade do indígena. Segundo as informações, nós temos 90 países no mundo com presença indígena. 90 países no mundo com presença indígena. Representando, pastor Hamilton, representando 370 milhões de
indígenas de indígenas dentro desses 90 países. E é interessante que eles têm uma representação em torno de 5%. Esses 370 milhões de indígenas representam 5% da população mundial. É um desafio missionário muito grande. Desafio missionário. Mas outro detalhe interessante é que eles são 5 mil grupos indígenas, 5 mil grupos indígenas dentro desses 90 países. E eles falam 7 mil línguas. Irmãos, isso é uma riqueza fantástica, uma riqueza fantástica. A cultura deles, a preservação da cultura deles é algo interessante. Futuramente eu vou desafiar o pastor Hamilton, a igreja vai abençoar o pastor Hamilton a fazer uma viagem missionária dentro desse contexto, para visualizar e ter uma cosmovisão do que é essa realidade. Os artesanatos que eles fazem é algo maravilhoso, as músicas que eles elaboram na própria língua, né? É algo fantástico. E nós encontramos, dentro desses povos, nós encontramos povo monolíngue, que fala a sua própria língua, bilíngue, que fala 2 línguas, e trilíngue, que fala 3 línguas. Eu conheço um líder indígena no Brasil que ele fala 3 línguas. Ele fala espanhol, fala português e fala a língua dele. Eu não falo nem bem português, mas ele fala 3 línguas. Então a gente não pode, de forma nenhuma, abandonar esses grupos minoritários que mencionamos. Nós temos que orar por eles, nós temos que multiplicar esse amor, nós temos que repartir, nós temos que fazer com que a graça de Deus chegue aos seus corações. Mas um outro detalhe interessante, chegando aqui ao Brasil, saindo da esfera do mundo, irmãos, existem, conforme o IBGE, essa informação do IBGE, existem 896 mil indígenas no Brasil. Isso, IBGE, do ano de 2010. Então, devemos ter mais de 1 milhão de indígenas no Brasil. Mais de 1 milhão. Representando o quê? Eles representam 305 povos, irmãos. 305 povos. Há alguma estatística que diz 344, mas está na casa dos 300 povos. 181 língua indígena no Brasil. Que coisa maravilhosa. Que riqueza, né? Que riqueza desse povo dentro da nossa nação. Será que o Senhor Jesus Cristo não morreu por eles? Será que o Senhor Jesus Cristo não demonstrou o seu amor por eles? Sim, morreu por todos. Porque Deus amou o mundo, irmãos, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um outro detalhe interessante é que no Nordeste existem 58 povos indígenas. 58 povos. É a segunda maior população indígena no Brasil. Em todos os estados da nossa federação, segundo o IBGE, existem presença indígena. Até no Piauí, pastor Hamilton, tem indígena. Não é só no Amazonas, não é só no Mato Grosso, não é só em Roraima, Rondônia, não. No Piauí tem, no Rio Grande do Norte tem, na Paraíba tem, Pernambuco tem, Bahia, Alagoas. Então eles estão entre nós. E nós não podemos, de forma nenhuma, deixar, irmã Lúcia, como a senhora enfatizou hoje, deixar de
compartilhar, repartir esse amor para com eles, de forma nenhuma. Como nós estamos vivendo a pandemia, eles também estão enfrentando a pandemia. Muitos indígenas morreram. Os anticorpos dele e a defesa imunológica dele é muito baixa em relação a nós. Muito baixa. Com isso, o que é que aconteceu? Nós tivemos vários indígenas que faleceram. E temos muitos indígenas ainda no processo de recuperação. Mas a gente agradece a Deus, porque o Departamento de Saúde Indígena, dentro da FUNAI, as Forças Armadas, estão adentrando dentro desses povos indígenas, levando essa esperança para eles, um tratamento para que eles não venham morrer. Irmãos, um detalhe muito interessante. Há 2 meses, faleceu um indígena. Ele era revisor de tradução da palavra de Deus. O vídeo alcançou ele e ele morreu. Mas, irmãos, quantos estão morrendo sem Cristo, sem esse amor salvífico em seus corações? São milhares que estão morrendo. Mas o outro detalhe que eu quero acrescentar para vocês é que dentro da pandemia, a Igreja do Senhor não se furtou a demonstrar compaixão e graça. Não. Entregamos cestas básicas, máscaras, não entramos nas aldeias de forma nenhuma. Eles pegavam fora e levavam para as famílias. Então, nós entregamos cestas básicas, nós entregamos máscaras, nós entregamos o mais precioso, repartimos, irmãos, repartimos para com eles todas essas coisas. Eu concluo a minha palavra nesta noite, trazendo o desafio da oração. Dentro da nossa campanha, porque Ele nos amou. Eu tenho que amar, eu tenho que multiplicar, eu tenho que orar, eu tenho que repartir. E eu quero destacar aqui a questão da oração. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos muito especiais. Pastor Sócrates foi um dos exemplos do milagre de Deus. Que nós oramos como batistas brasileiros, né, pastor Hamilton? O irmão foi um gigante também na sua região aí, suplicando oração. Aquele momento que o irmão esteve presente no reaparecimento dele foi muito impactante. É como um filho estivesse perto do pai, né? Aquela figura foi uma coisa linda, muito linda. Mas foi fruto da oração do povo chamado povo batista brasileiro. E o povo de Deus, espalhado por todo esse Brasil e fora do Brasil. Quantos milagres têm acontecido? Fruto da oração. Nós estamos orando todos os dias às 18 horas, sala de oração. Porque nós acreditamos no poder de Deus. Nós acreditamos que Deus vai curar esses indígenas que estão infectados com o Covid-19 para a honra e glória do nome do Senhor. Nós estamos orando para que Deus possa proporcionar uma vacina que venha imunizar todo o povo brasileiro e no mundo. Nós acreditamos no poder da oração. Nós acreditamos no poder de Deus. Porque Ele nos amou primeiro, irmãos. Se Ele nos amou primeiro, nós temos que demonstrar. Se eu morrer, se nós morrermos, nós vamos para o céu. Mas muitos que estão morrendo não estão indo para a eternidade. Estão indo
para a condenação eterna. Nessa campanha, queridos, nós temos que olhar e dizer o seguinte: Senhor, quanto tu tens no meu coração para com a obra de missões? E como, Senhor Deus, devolver essa oferta para o Senhor, para a campanha? A minha esperança, pastor Milton, que a gente dobre esse alvo para 20 mil reais. É um milagre de Deus. Você vai dizer, pastor Valdir, o senhor está doido. Eu sempre fui doido. Está louco. Mas vamos acreditar no Deus do impossível. Vamos fazer a nossa parte. Igreja missionária. Igreja do Senhor. Uma igreja relevante. Uma igreja que tem transmitido esse amor de Deus, com certeza, a muitos e muitos corações no Brasil, aqui na nossa Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E eu concluo a minha palavra baseada ainda em 1 João, não no versículo 9, mas verdadeiramente aqui no... Desculpa aí, um tempo aqui. Perdi o time. Perdi o time. Então, em 1 João, no capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama o seu irmão e quem te viu não pode amar a Deus a quem amou. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus também ama seu irmão. Que Deus assim nos abençoe. Que essa campanha extraordinária seja para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus assim, pastor Hamilton, igreja do Senhor, continue nos abençoando, movendo, porque quem está fazendo, pastor Hamilton, essa campanha é o Espírito Santo de Deus. Ele é que está movendo a sua igreja. Eu sei que ele está movendo muito a sua igreja para que transmita o amor e a graça do Senhor. Deus abençoe. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Eu vou pedir ao pastor Hamilton para estar orando. Nós já estamos encerrando o nosso culto. Né? Agradeço ao pastor Valdir, né, pela bela palavra, né, que a gente possa ver além do nosso centro urbano, né, quantas populações, quantas comunidades precisam ainda ouvir do amor de Deus. Né? Então, pastor Hamilton. Vamos falar com Deus. Meus irmãos, nós recebemos uma palavra muito inspiradora e desafiadora. Então, vamos orar por isso. Mas, mais do que orar, vamos nos colocar na condição daqueles que, como todos nós, ouvimos a palavra de Deus, mas daqueles que ouviram e querem praticar. Por isso eu digo, Senhor, diante de nós está a palavra de um servo teu que mencionou estatísticas de um número tão grande de pessoas que precisam ser alcançadas. Minorias, são grupos étnicos que às vezes se isolam na sua cultura. Às vezes o próprio poder do Estado serve de barreira para impedir que o Evangelho chegue a esse povo, que a salvação os alcance. E eu quero pedir, Senhor, que o Senhor nos dê a estratégia certa para alcançar cada segmento populacional desassistido, onde houver uma pessoa que não seja crente em Jesus Cristo, que tenhamos a consciência de que
ali está a nossa missão. Ó Deus, muito obrigado pela vida do pastor Valdir Soares, por todos os demais missionários que atuam no Brasil, especialmente aqueles que se dedicam a esse segmento tão sensível, tão carente, tão fragilizado, ó Deus, mas que são pessoas que são criaturas do Senhor e o Senhor quer vê-los como filhos do Senhor. Por essa razão nós intercedemos por eles. Eu peço, Deus amado, que nos dê uma noção da dimensão da obra e que a motivação que a gente encontre seja similar à motivação que Neemias teve. Eu não posso parar porque grande e extensa é a obra. E não nós, nenhum tipo de egoísmo na hora de darmos a nossa oferta, Senhor. Desperta a liberalidade de nossos corações para que este alvo seja ultrapassado. O pastor Valdir disse que dobremos este alvo. E por esta razão eu peço, desperta a liberalidade dos corações e faz-nos não apenas entender, confiar e dar prioridade ao teu reino, dar prioridade à obra do Senhor, especialmente a obra de evangelização, a missionária. Ajuda-nos, Deus, a atingir e ultrapassar esse alvo. Ajuda-nos, Deus, a fazer um pouco mais. Ajuda-nos a fazer o melhor que nós podemos. A um só coração dizemos muito obrigado por todos que atuam da direção de missões nacionais até os radicais nos mais longínquos lugares do país. Os radicais que trabalham com ribeirinhos na região norte, os radicais que trabalham nas Cristolândias, os radicais que trabalham no sertão nordestino, os radicais que trabalham no sul do Brasil, ó Deus, e todos aqueles que se envolvem com a obra missionária liderada por missões nacionais, sejam muito abençoados e prósperos. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecendo por isso. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Mestre, nós assim oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Eu sei que você pode dizer amém, mesmo com o microfone desligado. É isso aí, mas se quiser ligar, você pode dizer o seu amém, que Deus te abençoe e abundantemente. Pois não, pastor Valdir? Eu quero agradecer à irmã Ayane. Obrigado, viu, irmão, pela sua mobilização e que Deus continue abençoando a sua vida. E eu, particularmente, gostei de vocês, viu? Amém, querido. Pastor, eu apenas colaborando. Apenas participando. Mas que o Senhor abençoe muito, ricamente a vida do pastor, de sua família, né? Que aqueles projetos que estão aí, projetos que precisam caminhar, né? Estejam todos nas mãos do Papai do Céu. Eu teria muitas coisas, mas muitas coisas para informar, né? Mas a gente fica nessa como o pastor Hamilton orou com muita sabedoria, os órgãos governamentais, eles oprimem, né, a gente, impede a gente mostrar os feitos do Senhor, mas o Senhor sabe de tudo e em breve a gente vai visitar a igreja, vai ser presencial, aí dá para a gente mostrar muitas coisas. Fecha a câmera e vamos mostrando aí para a glória de Deus. Esperamos o Senhor por esse dia, né? Se Deus quiser, em breve nós poderemos fazer isso, né? É um prazer muito grande recebê-lo aqui na nossa igreja. É claro, eu sou missionário das igrejas batistas brasileiras.
Olha, o pastor Valdir... Ô, pastor Hamilton, você estava falando aí? O pastor Hamilton foi super desafiado nessa campanha. Todos os missionários colocaram desafio para ele. Agora, pastor, chegou a hora do senhor pegar esses desafios aí. Eu gosto de ser desafiado. Pastor Valdir, eu já rodei muitos rios e aqueles canais com as voadeiras na região norte, em experiências missionárias, e eu quero uma viagem missionária. Nós temos muitos profissionais liberais, muita gente da área de saúde e que pode ir e trabalho. Tem gente que eu tenho certeza que tem chamado de Deus para ser radical e a gente passou orientações. No passado, nossa igreja atingiu o alvo, mas esse ano a gente precisa ultrapassá-lo. Então, agradeço, pastor Valdir. Esse povo é muito bom, é um povo lindo, um povo inteligente, amoroso, é um povo é uma igreja muito fina, uma igreja de fino trato, e eu me sinto muito bem cuidado, embora interino na igreja. Estou de passagem pela igreja, que já conheço há muitos anos, mas, olha, eu estou muito contente em estar recebendo. A igreja presta atenção nos desafios missionários. Obrigado. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Sim, pois não, pastor. O senhor já fez aquela viagem no barco O Missionário, pastor? Não fui no pastor. Eu ainda não fui, não, por circunstâncias muito especiais. Eu tenho um compromisso de estar sempre com a minha esposa. Então, por essa razão, ela está dizendo aqui que ela me libera do compromisso hoje. Mas, olha, eu quero dizer o seguinte, a gente sempre está junto em todos os lugares, em todos. Então, se me encontrar sem ela, é a exceção das exceções. Então, a gente tem alguma dificuldade de sair missionária com as características dessa viagem. Existe uma situação de incompatibilidade, o fato em si, mas, olha, ela está dizendo aqui que me libera, só que eu não a libero. Mas eu acho que Deus vai dar a situação para a gente. Mas eu já fui no passado, a gente já desde a juventude, pastor. Aliás, ela me conheceu em projeto missionário, que eu já a paquerava há muito tempo, ela não dava bola, mas essa princesa, eu a conheci num projeto missionário, liderando 33 jovens em trabalho missionário de plantação de igreja. Então, o pastor Brandão, o próximo convite que ele fizer, eu vou, quem sabe Deus vai fazer um milagre da gente ir junto, pastores. Amém. Obrigado. Vamos orar. Muito obrigada mais uma vez, pastor Valdir. Muito obrigada, tá? Deus o abençoe. Mostra a carinha na tela aí e despeço. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, gente. Deus abençoe a todos. Boa semana. Boa semana. Amanhã, 8 horas. Parabéns para quem fez o almoço, hein? Delícia. Bom. Pastor Valdir, Deus abençoe. Boa noite, Ai, joia. Obrigado.